Vamos ler a palavra do soberano, a palavra que cura, que liberta, que salva, que perdoa. João capítulo 20 e o versículo 1 diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada que tinha sido removida. O primeiro dia da semana é o domingo, para quem não sabe. É o dia de Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. E eu estava pensando, por que o Senhor escolheu se entregar para a morte exatamente na véspera da festa judaica chamada Páscoa? E ele ressuscitou no terceiro dia, conforme as escrituras falavam, que é no domingo. Maria Madalena, como diz a Bíblia, ela foi bem cedo e ainda estava escuro. E já viu o sepulcro vazio. E aí eu fui pesquisar sobre o significado da palavra Páscoa. Ela, traduzindo ela para hebraico, ela significa passagem. E o povo judeu, ele comemora a Páscoa pelo seguinte motivo. Por 400 anos eles foram escravos do país chamado Egito. Eles foram escravos. Eles foram levados para a escravidão, 400 anos. E Deus levantou Moisés para libertar esse povo, né? Aí vocês conhecem a história, quem não conhece, está disponível na Bíblia, né? Que é as pragas contra Faraó e tal, até que Faraó libertou o povo e o povo de Israel foi em seguida à terra prometida, onde que Deus abriu o mar vermelho e eles passaram para o outro lado. Eles passaram para a terra de Israel para o outro lado. Então o povo judeu, eles comemoram essa festa de Páscoa, a libertação da escravidão do Egito. A passagem da escravidão para liberdade, entendeu? E assim Jesus escolheu essa data para se entregar aos soldados romanos para a morte de cruz, que o objetivo dele ele sempre falava, eu vim para morrer na cruz, meu objetivo é se entregar para todos os pecadores. Teve um momento que Jesus estava fazendo bastante milagre, queria levar ele à força, fazer ele à força rei. Ele fugiu da multidão. Eu não vim para ser rei dessa terra, né? Ele veio com o propósito de deixar o ensinamento do evangelho para todos nós nessa terra, que até hoje chegou a palavra de Deus para nós, está chegando para outras pessoas que nunca ouviram através da internet. E o ensinamento, fazendo o homem reconhecer que somos pecadores, fazendo o homem reconhecer que precisa um intercessor mediante ao Senhor Deus da glória, o Senhor que criou o céu e a terra, e o mar e todas as outras coisas, o Deus, o Altíssimo. Então ele escolheu justamente no dia de Páscoa, a ressurreição. Vamos fazer uma comparação do povo, do judeu da época, para os dias de hoje, para os dias de Jesus, né? Através da morte e ressurreição de Jesus, nós somos libertos do pecado. Aquele que tem fé e confessa seus pecados, reconhece que é pecador, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, reconhece que ele ressuscitou dos mortos e confessa com a sua boca que o Senhor é o Senhor, que acredita, que tem fé no Senhor Jesus, ele nos liberta do pecado. Ele nos restaura a aliança com Deus. A Bíblia fala que Jesus ele justifica perante a Deus nós. Então, assim como Deus libertou o povo do Egito naquela época, Jesus nos liberta hoje e faz 2024 anos que ele nos libertou do pecado. A passagem
pecado para a vida eterna. O povo judeu passou da escravidão para a liberdade. Você consegue entender a semelhança? Por isso, acredito eu, na minha interpretação, que ele escolheu essa data. Assim como Deus libertou o povo naquela época, essa data, na mesma data da festa de Páscoa, veio a libertação para o mundo, através da morte e ressurreição de Jesus. Né? Eu acredito nessa interpretação, que veio a passagem da vida em pecado, da escravidão do pecado para a liberdade. Assim nós somos livres do pecado em Jesus Cristo. E a Maria Madalena viu que o sepulcro estava vazio, ficou desesperada. Ela foi ao encontro de Pedro e João e falou: ó, levaram o nosso Senhor. E aí Pedro e João foram correndo ao sepulcro. João chegou primeiro, mas não teve coragem de entrar. O Pedro, ousado, chegou e entrou e viu que o sepulcro estava vazio, só estavam os panos lá. E aí João, depois que Pedro entrou, João entrou e viu e creu, a Bíblia fala. E aí eles voltaram. Acredito que eles lembraram das palavras de Jesus, que no terceiro dia ele ia ser ressuscitado. E assim ele cumpriu, porque ele não é homem para mentir. Nós somos homens para mentir, né? Às vezes a gente vai falar mentira de propósito, às vezes a gente vai falar e quando vi escapou a mentira, a gente se arrepende, e tem gente que nem se arrepende, nem reconhece que fala mentira. Então, Jesus não, Jesus falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E não foi nada conseguiu impedir. Herodes lá colocou pedra, colocou soldado, porque sabia o que Jesus falava. Ele tinha ouvido falar que Jesus falou que no terceiro dia ia ressuscitar. E aí eles falaram: vamos colocar pedra lá, uma pedra gigante, e os soldados, porque se ele sumiu o corpo, os discípulos vão acreditar na palavra dele. Mas isso aí nada impediu. Quando o anjo apareceu, os soldados desmaiaram de tanta glória que, né, ficaram assustados e desmaiaram. Ficaram desacordados. E a palavra se cumpriu. E assim a palavra que ele lançou, ele falou, ele ficou 60 dias na terra, aparecendo para várias pessoas. A primeira pessoa que ele apareceu foi para Maria Madalena. Essa Maria Madalena, ela era, segundo a Bíblia, ela era prostituta, né? Para a sociedade daquela época, ela era uma prostituta. Ela teve um encontro com Jesus, ela se tornou filha de Deus. É esse encontro que eu e você precisamos para nós ser filho de Deus. Não importa o nosso passado, não importa a nossa situação hoje, ele veio para os pecadores, ele morreu para todas as pessoas. E as pessoas que reconhecem a linhagem pecaminosa por causa de Adão e Eva, e por isso, ele não apareceu para o rei lá da época de Jerusalém, ele não apareceu para os discípulos, primeira pessoa foi para uma ex-prostituta, uma discípula dele que estava seguindo ele. Olha só que exemplo para nós. Tamanha humildade, tamanho amor que Jesus tem por todos nós. Ele veio para confundir, né? Ele veio para... O povo judeu não aceitou Jesus porque ele veio totalmente ao contrário do que o povo espera até hoje. Infelizmente, muitos judeus não reconhecem Jesus como Messias, porque ele veio com um exemplo de humildade ao extremo. A primeira pessoa que lhe apareceu após a ressurreição foi uma ex-prostituta. Incrível. Ele é contra o sistema, a nossa, né? O menos desfavorecido dessa terra, a que tiver um encontro com Jesus, ele levanta e torna uma pessoa digna. Talvez para a sociedade continue sendo drogado. Talvez para a sociedade continue sendo ladrão, mendigo. Mas para ele, para o Pai, é filho. É filho. É filho. Eu convido você a ler a Bíblia, a ter o momento de intimidade com o Senhor. A sua vida vai ser, a nossa vida vai ser transformada. Nunca mais será a mesma. Assim como essa mulher aqui, ó, nunca mais foi prostituta. Ela encontrou o verdadeiro amor em Jesus. E ele está vivo. E ele falou que um dia ia voltar, buscar aqueles que estão firmes com ele.